Olá pessoal, sou Vitor Hugo, professor de Sociologia aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz um vídeo sobre ideologia de gênero, falando que ideologia de gênero não existe. Publiquei, muita gente elogiou e teve algumas críticas também. E uma das críticas que o pessoal faz é o seguinte: tem professores que manipulam os alunos, tem professores que incitam o aluno a ter determinado comportamento, ensina marxismo, ensina gênero, forçando a barra com o aluno, ensina sexualidade e tal. E eles pegam um exemplo assim, um no Mato Grosso, um exemplo na Bahia, outro exemplo no Rio Grande do Sul, para poder desqualificar o ensino de gênero e sexualidade. Bom, gente, quando a gente está falando de professor, a gente está falando de uma categoria profissional que é a mais numerosa do Brasil. Isso não é uma característica única do Brasil. Qualquer país de desenvolvimento médio para alto, os professores vão ser a maior categoria profissional, que é também o caso brasileiro. No Brasil são 2 milhões de profissionais, né? Então a gente está falando de uma categoria muito numerosa. Então, dentro desses 2 milhões, óbvio que vai ter uma pessoa ou outra que vai trabalhar isso de uma forma inadequada, né? À esquerda e à direita. É importante salientar isso, né? Isso eles omitem. E a gente vê até alguns grupos desses conservadores, alguns grupos desses de direita, pagando alunos, pagando. Tem um anúncio na internet, eu vejo, R$50 para você filmar a sua aula escondido de um professor que esteja, de repente, doutrinando o aluno e tal. Quer dizer, incitando os alunos a cometerem crimes, porque isso é crime. Como é que você pode filmar uma aula, filmar um professor sem autorização dele, né? Então eles têm estimulado os alunos a cometer atos que são totalmente absurdos, ilícitos. Outro argumento que eu vi lá foi que a ideologia de gênero é um conceito, sim, a ciência fala em ideologia de gênero e tal. Não é verdade. O fato de, em uma tese de doutorado, por exemplo, em 2004, ter citado o termo ideologia de gênero e um estudioso ou outro da área usar esse termo, não faz com que isso seja um conceito, não faz com que isso seja aceito pela comunidade acadêmica, nacional e internacional, né? Por uma coisa, para a gente falar que algo é científico, isso tem que ser aceito pela comunidade científica como um todo. Então, quer dizer, é um exagero completo você dizer que isso é aceito pela comunidade acadêmica, né? Porque uma pessoa ou outra usou esse termo. Não é. Nas ciências sociais como um todo, não existe o conceito de ideologia de gênero. Existe o que a gente chama de estudo de gênero, ensino de gênero, mas não ideologia de gênero. Outra questão também bastante falada, e dá até cansaço de falar disso, né, que é o kit gay, o famoso kit gay. Lamentavelmente a gente vê até colegas nossos trabalhos usando esse termo. Gente, kit gay não existe também. Anotem isso, kit gay não existe. O que existiu foi o quê? O Ministério da Educação elaborou uma cartilha para ensinar professores a lidarem com a diversidade sexual nas salas de aula. Por quê? Porque os professores não sabem lidar com isso, né? A gente não recebeu essa formação na universidade, a gente é de uma cultura machista, então professores também reproduzem essa cultura machista, homofóbica em sala de aula muitas vezes. Então esse kit seria para nos ensinar a lidar com essa diversidade. A gente às vezes solta uma piadinha inadequada, um professor faz um comentário que não era para fazer, que deprecia um aluno homossexual e tal. Então a ideia é ensinar o professor a lidar com essa diversidade, que muitas vezes a gente não sabe. Mas maliciosamente, a família Bolsonaro e os fundamentalistas religiosos como um todo, desse grupo, que eu estou chamando dessa bancada evangélica, criaram esse termo de kit gay e começaram a difundir esse termo por aí. Nas suas correntes de WhatsApp, Facebook, igrejas, e esse termo pegou, lamentavelmente. E eles diziam que esse kit gay era para ensinar alunos, como se esse kit fosse direcionado para alunos, o que não é, nunca foi, não é verdade. Ensinar os alunos a ter práticas sexuais e práticas sexuais homossexuais. Tem um que chega a dizer uma vez, um colega falando, que o kit ensinava um aluno a afiar o dedo no ânus do outro. Quer dizer, completamente absurdo. Onde o Ministério da Educação difundir um conteúdo como esse? Então, gente, não é nada disso. Nunca existiu kit gay. Eles chegaram a ser tão maldosos de pegar uma imagem de um manual de Portugal e dizer que era isso que seria difundido aqui pelo Brasil, pelo Ministério da Educação. Então, eles são manipuladores mesmo, e o MBL é comprovadamente um grupo político manipulador, bancado por grandes empresários americanos, e como já foi comprovado, um grupo que é o que mais difunde notícias falsas na internet. Então, não acredite nisso, kit gay não existe. Importante salientar também, 84% da população apoia o ensino de gênero nas escolas. A gente nunca pode se esquecer disso. Segundo a pesquisa do Ibope, 2017, agora junho de 2017, junho e julho, saiu uma pesquisa que apontou isso. Quer dizer, a maioria da população está com a gente, apoia o ensino de gênero e sexualidade, e a gente tem que sim continuar ensinando isso.
Outro argumento também bastante comum, engraçado que os argumentos são os mesmos, né? Eu já dei muita palestra sobre esse assunto, eu já escrevi bastante sobre esse assunto, agora estou fazendo vídeo, né, sobre esse assunto, e os argumentos são muito parecidos. Bom, você diz o seguinte: você não poderia ensinar gênero porque o aluno, não sabe nem português, não sabe nem matemática, você vai ficar ensinando gênero para esses alunos? Gente, por favor, né? Que argumento ruim. Que argumento ruim. O que tem a ver uma coisa com a outra? Quer dizer, porque o aluno não sabe português agora, eu não vou ensinar um tópico da filosofia, da sociologia, de outra coisa assim. Porque ele não sabe história, eu não vou ensinar para ele algum filósofo. Porque ele não sabe matemática, eu vou jogar fora química e física. Quer dizer, não faz o menor sentido, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O português e a matemática são extremamente importantes e o ensino de gênero e sexualidade também são extremamente importantes. E lógico que com um tempo bem menor, português e matemática são e devem ser disciplinas com maior tempo no ensino médio, no ensino básico como um todo. Outra questão, os alunos demandam o ensino de gênero e sexualidade. Já falei isso no outro vídeo, mas é importante ressaltar isso, né? Os alunos pedem para ter aula sobre isso, as aulas sobre esses temas rendem, os alunos têm interesse tremendo, porque eles vivem isso, isso é a vida deles, é a nossa vida, né? A gente debate isso, essas questões o tempo inteiro, dentro e fora de sala de aula. Eu queria dar um exemplo para ilustrar isso. Semana passada eu passei seminário para os alunos da minha escola estadual aqui no Rio e eles escolheram, entre muitos outros temas, o ensino de questão da homofobia, né? Foi a semana da tolerância, então eles escolheram o tema de homofobia. Quando eu cheguei para dar aula, onde os alunos iam apresentar o seminário, o quadro já estava preenchido. Os alunos já tinham colocado todas as informações no quadro, com pesquisa, com dados, com fontes, explicando o seminário de forma muito clara, muito bem feito, com muito interesse, alunos perguntando para os outros alunos sobre o tema, quer dizer, demonstrando um tremendo interesse, o que é algo difícil. Quem é professor sabe disso, como é difícil você conseguir prender a atenção do aluno, fazer o aluno querer participar da aula e ter vontade em fazer aquilo. Então, a gente não precisa forçar a barra, não. São os alunos que demandam isso da gente. Outra coisa que os críticos argumentam é o seguinte: você aí não pode ensinar gênero para criança porque é um absurdo ensinar sexualidade para os meninos, vai estimular a sexualidade. Gente, por favor, outro argumento que não faz o menor sentido. É lógico, o ensino de qualquer coisa é adequado à série do aluno, é adequado à idade do aluno. A gente não vai aprofundar uma questão de sexualidade para um aluno de 6º ano do ensino fundamental, óbvio que não. A gente aprofunda mais no ensino médio, principalmente no 3º ano, a gente vai mais a fundo nesses temas. Então, a gente faz isso, logicamente, levando em consideração a peculiaridade do aluno. E outra questão, a gente precisa ser melhor formado nas universidades, eu estou me referindo aos professores, nós professores, para que a gente consiga fazer isso de forma melhor, né? E o Kit Gay era até para isso, o formado Kit Gay, né? Não é nada disso, era até para isso, para nos ensinar a lidar com essa questão. A gente precisa receber essa formação na universidade para conseguir fazer esse trabalho de forma mais adequada. Eu, particularmente, acho que eu sei fazer um bom trabalho nessa área, mas eu sei que a maioria dos professores não sabe porque não receberam formação adequada para isso. Então é importante que a gente se forme melhor para isso. Outra questão bastante falada, lamentavelmente também, o ensino de gênero e sexualidade vai destruir a família, a ideologia de gênero é para acabar com a família, para dizer que isso, que aquilo. Gente, não tem nada a ver, não faz o menor sentido, nenhuma família foi destruída por isso, muito pelo contrário. Não ensinar gênero, não ensinar sexualidade acaba com as famílias, com as mulheres que são assassinadas, acaba com a família dos homossexuais porque eles são assassinados, acaba com a família de muita gente que vive esses dramas que o machismo, que a homofobia provocam na sociedade como um todo. Então, nenhuma família foi destruída. E outra, o que é uma família? Eu, por exemplo, não fui criado com pai, meu pai não me criou, não criou meus irmãos. Eu não sou, portanto, não tenho uma família, não pertenço a uma família. E para concluir, eu queria ler a resposta de um ex-aluno meu, Matheus Gomes, na época em que o Eduardo Bolsonaro, deputado federal de São Paulo, filho do Bolsonaro, compartilhou o meu texto, né, o professor Senhor Gay, texto que ficou conhecido, me acusando de professor lacradorzão, manipulador. Eu fui atacado pelos bolsonaristas, eles invadiram minha página, sofri ameaça de morte, enfim, mais de uma. Enfim, uma coisa horrível. E alguns alunos meus, amigos meus, foram lá argumentar e defender e tal. E esse aluno deu uma resposta brilhante ao deputado que estava criticando a minha aula como sendo algo manipulador. Aí eu vou ler essa resposta aqui para vocês. Fui aluno desse grande homem. Fomos, eu e minha turma, tão gratos por ser aluno desse que o convidamos para ser nosso paraninfo.
mesmo sendo aluno dele por 2 anos, continuo hétero, cristão e, mais impressionante ainda, não sou de esquerda. Na verdade, não decidi pela esquerda, pois este mesmo professor me apresentou os 2 lados da moeda. Antes de criticar o homem, você deveria assistir uma aula dele, certamente terias muito a aprender. Então, quer dizer, essa resposta aqui desse aluno, que foi muito elogiada na página do Bolsonaro, mostra que, na verdade, a gente não está manipulando ninguém. Eles é que estão querendo nos calar, os fundamentalistas religiosos, a família Bolsonaro e etc. Então, gente, tem que ter ensino de gênero e sexualidade sim nas escolas. A sociedade demanda isso.